Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Paula e hoje vamos falar de um assunto bem importante, que é o aquecimento global. Então, o aquecimento global ele vem acontecendo e é importante saber quais são as principais causas e consequências, já que esse assunto ele sempre é cobrado nas provas, no Enem. Provavelmente vai cair aí alguma questão relacionada ao aquecimento global, pode ser na área das humanas ou na área da natureza, aparece em geografia, em biologia, em física, em química, em vários componentes. Cada um, lógico, com o seu olhar, com a sua análise e com o seu objeto de conhecimento. Mas é importante entender quais são as principais consequências para a humanidade e como isso vem acontecendo aqui no nosso planeta. Então vamos para a aula de hoje. Antes de falar a respeito do aquecimento global, o que é e quais são as suas principais consequências, eu trouxe para vocês essa questão do Sistemas Faria-Brito, de Ciências Humanas, a página 40 e a questão 140. E essa questão ela é bem interessante porque ela vem trazendo aí uma situação do aquecimento global, uma consequência, mas vem aí também relacionando com questões geopolíticas, questões aí relacionadas a interesses, tá? Econômicos, então ela é bem interessante ser analisada. O texto da questão diz o seguinte: sobrevoando o Oceano Ártico, a sensação era de estar diante de um espelho gigante, estilhaçado em milhões de pedacinhos. Em vez de vidro, placas de gelo quebradas, requício dos últimos dias de verão, refletiam de forma descontínua os raios de sol. Visto do alto de um helicóptero, os pedaços, já frágeis, ocupavam quilômetros de mar, mas a cada minuto, ondas engoliam mais um trecho de cobertura branca. Diante dos nossos olhos, a geleira que cerca o Polo Norte se desfazia, materializando números que, no dia 27 de agosto de 2012, já haviam acionado o alarme sobre a situação. Este ano foi registrado o recorde de derretimento da cobertura de gelo no oceano, desde que as medições começaram a ser feitas em 1979. O comando da questão diz: considerando as informações do texto e os conhecimentos sobre a região do Polo Norte, é correto afirmar que o crescente derretimento das geleiras árticas apresenta como uma de suas consequências geopolíticas, e aí vem as questões, as alternativas que nós vamos retomar lá no final da aula. Mas é interessante analisar porque aqui, já no começo, ele fala sobre essa questão do derretimento das geleiras. Lembrando também que essa questão do aquecimento global, ela tem toda uma geopolítica, uma consequência que fala aí sobre as relações também geopolíticas, tá? Que nós vamos entender hoje. Afinal de contas, o que é esse aquecimento global? O aquecimento global ele é um assunto que vem sendo debatido e vem sendo ali abordado desde lá dos primeiros anos iniciais, né? Agora nos últimos anos principalmente, por conta de toda essa dinâmica, toda essa mudança climática que o planeta ele vem sofrendo. Então, você pode observar, você estudante ou seus pais, né, com idades mais elevadas, que no passado a temperatura do planeta, né, a sensação ali dessa temperatura não é a mesma que na atualidade. Você pode ver isso no seu dia a dia, na sua vivência. Tá? Trazendo aqui para o nosso estado e para a nossa realidade, você vê aí como exemplo as frentes frias, que no passado demoravam mais tempo. Né? Então, os seus parentes mais antigos já podem aí analisar e perceber e lembrar que às vezes demorava semanas e demorava alguns dias. Hoje, rapidamente, essa frente fria ela perde ali a sua força. Por que isso está relacionado com o aquecimento global? Eles relatam também que no passado esse calor não era tão excessivo como no presente. Então, de fato, isso vem acontecendo. Né? No noticiário, quando você vê jornal, fala sobre o derretimento das geleiras, cidades que estão sendo submersas, essa questão das temperaturas muito elevadas em áreas
onde não se tinha temperaturas assim, em áreas mais próximas ali de zonas temperadas, em direção aos polos. Então, tudo isso é consequência desse superaquecimento do planeta, chamado de aquecimento global, que vem sendo tão debatido aí pela ONU também, pelas conferências, né, Rio+20, também teve o protocolo de Kyoto, que vem falar sobre essa questão dos gases que são emitidos na atmosfera. Tá? Então, isso constantemente está caindo na prova do Enem. Pode também ser cobrado aí para você como um tema de redação ou em qualquer outra prova que você for fazer. Então, vamos lá. Quando se fala de aquecimento global, temos que falar do efeito estufa. E também temos que abordar um ponto bem interessante, porque muitas das vezes o efeito estufa ele é visto como um vilão, né? O efeito estufa é algo ruim. Na verdade, não é. O efeito estufa, ele é um mecanismo aí que o planeta tem para filtrar os raios solares e também equilibrar a temperatura do planeta. Então, principalmente, na verdade, pela camada de ozônio, tá? Que fica aí na estratosfera. Nós estamos aqui na primeira camada da atmosfera, que se chama troposfera, e nós temos uma segunda camada chamada de estratosfera. Nessa segunda camada, se encontra aí a camada de ozônio, que ela é responsável por filtrar os raios ultravioletas e também para manter o planeta aí superaquecido. Então, esse efeito estufa, ele é o efeito que deixa ali o planeta com a temperatura possível para que nós possamos sobreviver. Nem tão elevado, né, por conta que a camada de ozônio acaba filtrando esses raios ultravioletas, que é o papel dela, e também não tão frio, né, sem a presença dessa temperatura necessária. Então, o efeito estufa, ele é necessário que aconteça. O que vem acontecendo, né, que gera o aquecimento global, é o quê? É a capacidade e aí o aumento desse calor, a intensificação do efeito estufa. Tá? E aí a intensificação do efeito estufa gera o aquecimento global. Tá? Mas a camada de ozônio, o efeito estufa, ele é necessário para que haja vida aí na Terra. Lá na camada de ozônio tem várias partículas de ozônio que são responsáveis por filtrar aí os raios ultravioleta que cheguem aqui até a superfície terrestre. Porque se esses raios não forem filtrados, vai acontecer várias situações negativas. Uma delas é a questão do câncer de pele, a disseminação de outras doenças como herpes de forma mais rápida. E aí é uma problemática muito grande. Por isso que quando se fala de aquecimento global, se tem várias discussões ligadas a isso, porque também está totalmente ligada aí à camada de ozônio, já que se falam tanto nesse chamado buraco da camada de ozônio. O que seria esse buraco na camada de ozônio? Será que é de fato um buraco ali que tá acontecendo? Não, é a perda da capacidade de filtrar esses raios. E essa perda da capacidade, ela vem acontecendo principalmente por conta de gases que vêm sendo aí lançados para a atmosfera, como o CO2, que é o dióxido de carbono, e o CH4, que é o metano, tá? E ele vem intensificando o efeito estufa e não permite que o excesso de calor saia da atmosfera. Então, por isso que acontece aí esse superaquecimento. Quais são as principais causas? Como que esse dióxido de carbono, esse metano, ele é lançado na atmosfera? Aumento da queima dos combustíveis fósseis, que eu até trouxe aqui para vocês, né, algumas imagens, mas queima de combustíveis fósseis, quais são eles? Petróleo, carvão mineral, gás natural, por meio aí de motos a combustão e da atividade industrial, inclusive na geração de eletricidade, chamadas também as usinas termoelétricas, que vai mexer com a queima dos combustíveis fósseis. Então, toda essa queima de combustíveis fósseis, elas acaba aí lançando para a atmosfera esses gases, né? Dióxido de carbono, metano, tem o CFC, que é o clorofluorcarboneto, que também é um gás aí extremamente nocivo para a atmosfera, que agride bastante a camada de ozônio. Esse gás, ele está principalmente na refrigeração dos ar-condicionados, no aerosol, no spray, e aí durante muitos anos ele tem sido evitado aí nas indústrias justamente por já ser comprovado esse malefício de forma tão rápida aí para essa camada de ozônio.
Tá? Então, remoção da cobertura vegetal e ampliação das áreas desmatadas, o que promove a liberação de uma grande quantidade de carbono para a atmosfera. Então, quando há uma retirada dessa vegetação, quando há aí uma queimada nessa vegetação, é lançado aí para a atmosfera uma grande quantidade de dióxido de carbono. Isso também vai diretamente influenciar nesse superaquecimento do planeta. Tá? E fora isso, além de aumentar, né, que uma coisa está totalmente ligada à outra, você também percebe que em áreas de floresta existe ali uma queda da temperatura. Né? Então, se você for em uma área onde há uma área mais rural, onde há uma grande quantidade de vegetação, você vai ter uma sensação térmica abaixo do que a temperatura está ali. O que é a sensação térmica? Vamos supor que hoje amanheceu 25 graus. Quando você vai numa área mais de floresta, você sente esses 25 graus como se fosse 23, 21, uma sensação mais fria, por conta dos elementos que estão ali influenciando, nesse caso a vegetação. Mas se nessa mesma cidade, com 25 graus, você vai numa área mais urbana, onde não tem muita vegetação, você acaba sentindo esses 25 graus como se fosse 27, 28, porque há ali a ausência da vegetação. Então, a vegetação, ela equilibra aí através do processo de evapotranspiração e também da umidade que tem ali no equilíbrio por conta da água que é retida por aquela planta e lançada na atmosfera, tá? Então, se retirar essa cobertura vegetal, vai acontecer aí o superaquecimento também do planeta. Promoção de queimadas na vegetação, o que muitas vezes está associado à abertura de áreas para instalação de infraestrutura ou para a produção de agropecuária. Então, ainda existem produtores que utilizam essas técnicas de queimadas aí no seu pasto, né, na sua área de vegetação, para não utilizar outras técnicas, acabam queimando como uma técnica ali de fazer aquele solo se reestruturar. Né, que no caso não é permitido, principalmente em grandes áreas, tá? Aqui no nosso estado a gente percebe muito isso nos meses de agosto e setembro, que são meses, inclusive, que a umidade do ar está muito baixa, são meses que o calor está mais intenso e as chuvas são mais escassas, então acontece aí uma grande problemática, né? Além de gerar gases poluentes para a atmosfera, também tem toda uma poluição ligada a essa fumaça e também vai gerar problemas respiratórios. Quais são as consequências do aquecimento global? Mudança na composição da fauna e da flora em todo o planeta. As espécies, tanto de animais como as espécies vegetais, elas podem entrar em extinção por conta da questão climática, dessa mudança climática. Nós sabemos que tem animais e vegetação que são totalmente adaptadas ao clima. Né? Extinção de espécie, desertificação de áreas naturais. Então, aqui na floresta amazônica, nós estamos em uma área equatorial, ou seja, próximo à linha do Equador. Se você observar o mapa mundi, todas as áreas próximas à linha do Equador são áreas desérticas, do clima desértico, isso é a grande maioria. Nós temos uma questão atípica aqui no Brasil, porque temos a área equatorial e temos a maior floresta tropical do mundo, que é a floresta amazônica. E o Brasil, ele tem a maior parte dessa floresta amazônica, que é chamada de floresta Amazônia Legal. Tá? Se acontece uma grande retirada dessa vegetação aqui da floresta amazônica, provavelmente, e pela dinâmica climática que acontece no planeta e as zonas térmicas, que são essas partes da linha equatorial, tropical e polos, como aqui é linha equatorial e tem a floresta amazônica, se retirar essa floresta amazônica, vai virar deserto. Porque aqui nós não temos um litoral tão próximo para poder equilibrar essa umidade. A umidade equilibrada aqui na porção norte é a umidade vinda da floresta amazônica. Outra questão, além do superaquecimento do planeta, também vai diminuir o volume da distribuição de chuvas, não só do Brasil, como em boa parte do mundo, porque a floresta amazônica ela tem um grande potencial de evapotranspiração. E ela é responsável por uma massa de ar chamada massa equatorial continental, popularmente chamada de rios voadores, que acaba distribuindo chuva aí por todo o território brasileiro. Tá? Então, são problemáticas que devem ser debatidas sempre e merecem essa atenção.
As secas poderão ser mais frequentes por conta de mudanças climáticas, de frentes mais secas, frentes frias que acabam aí trazendo toda essa questão da ausência de chuvas. As mudanças climáticas podem ainda afetar a produção de alimentos, pois muitas áreas produtivas podem ser afetadas. Então, se não há chuva, se não há precipitação, se o clima está muito seco, se o tempo ali está com variações muito ligadas à falta dessa chuva, pode acontecer que essa cultura, essa produção de alimento, essa plantação não venha desenvolver. Então, causa um problema aí de questão social e econômico. Derretimento das grandes massas de gelo nas regiões polares, ocasionando o aumento do nível do mar. Isso poderá levar à submersão de cidades litorâneas, forçando a migração de pessoas. Aqui tem que ter uma atenção. Tá? Então, se pensa muito assim, professora, derreteu a questão dos gelos lá nos oceanos, aumentou. Nem sempre deve ser analisado. Nós temos o Ártico e a Antártida, né? O Ártico fica na porção norte, no extremo norte, e a Antártida no sul. O gelo que está mais ali na porção norte do Ártico é um gelo que já está ali no oceano. Então, se derreter, ele está ocupando um volume, derreteu, continua ali ocupando aquele volume. Então, não quer dizer que se derreteu grande quantidade daquele gelo, as cidades serão submersas. Mas na Antártida, a maior parte desse gelo estão em áreas de continente. Então, se derrete um gelo que está na parte do continente, na porção do continente, vai interferir no volume dos oceanos, porque não estava ali e essa água vai para os oceanos. E aí sim, pode haver a submersão de algumas cidades. Essas cidades podem desaparecer. Tá? Então, é interessante avaliar essa questão. E aqui já chega até na questão do que se pede lá, a primeira questão dos Farias Brito, que eu mostrei para vocês. Lá no Ártico, nós temos ali, por exemplo, a Rússia, né, na porção norte ali. E ali existe uma grande área de gelo, mas que vem acontecendo degelo, e já se sabe por estudos que ali tem petróleo. Então, vamos colocar assim que existe uma parte aí do continente, se acontecer o aquecimento global, vai conseguir, pelo derretimento ali das geleiras, retirar esse petróleo. E aí já entra no contexto de geopolítica também, de interesses econômicos. É interessante analisar essa questão. Outra causa, aumento dos casos de desastres naturais, como inundações, tempestades, furacões. Então, o que os furacões têm a ver com o aquecimento global? O furacão ele é formado no oceano, o encontro da massa de ar quente com a massa de ar fria. Geralmente acontece nas zonas temperadas, que é a zona de transição dos trópicos para os polos. Então, quando acontece esse choque de massas de ar com a velocidade, uma intensidade bem grande, né, até redundante, uma grande intensidade, acontece ali esses furacões que começam ali no oceano. Se há um superaquecimento e um aumento dessa temperatura, esse choque ele vai ser mais intenso. Então, nessas áreas temperadas, aí vai acontecer maior incidência de furacão. E aí vamos voltar para a questão, tá? Lembra que eu falei, a questão ela mostra aí, vou ler bem rapidinho para a gente terminar, só para retomar. Sobrevoando o Oceano Ártico, a sensação era de estar diante de um espelho gigante, estilhaçado em milhões de pedacinhos. Em vez de vidro, placas de gelo quebradas, resquícios dos últimos dias de verão, refletiam de forma descontínua os raios de sol. Visto do alto de um helicóptero, os pedaços de frágeis ocupavam quilômetros de mar, mas a cada minuto, ondas engoliam mais um trecho da cobertura branca. Diante dos nossos olhos, a geleira que cerca do Polo Norte se desfazia, materializando o número que no dia 27 de agosto de 2012 já haviam sido acionados o alarme sobre a situação. Então, lembra que eu falei do Ártico, do Polo Norte, do derretimento lá da Rússia, que se derreter, né, era ali, vai ter um interesse geopolítico de retirada do petróleo? Então, esse ano foi registrado o recorde de derretimento da cobertura de gelo no oceano, desde que as medições começaram a ser feitas em 1979. Comando da questão. Considerando as informações do texto e o conhecimento sobre a região do Polo Norte, é correto afirmar que o crescente derretimento das geleiras árticas apresenta como uma de suas consequências geopolíticas, então, derretendo ali no Ártico, né, vai apresentar o quê como consequência geopolítica de interesses? A. Tentativa de povos nativos da região, com inuits, esquimós, de criar estado autônomo? Não.
Não seria essa a intenção, não se tem essa, com o derretimento de criar um Estado autônomo, não seria isso. B, o retorno das divergências políticas entre os Estados Unidos e a Rússia, semelhante à Guerra Fria, será que com o derretimento no Polo Norte vai acontecer aí, vir aflorar novamente divergências como a Guerra Fria? Não nesse contexto. A. C. A disputa entre as potências econômicas sobre o petróleo e outros recursos naturais existentes na região, aí nós temos o gabarito da questão, porque ali na porção norte, por exemplo, como a Rússia, nós temos ali petróleo que com o degelo vai ter ali o acesso, tá? Então, por isso que é interessante, ela trata de questões climáticas, mas associando à geopolítica. D. A expressiva circulação de navios marcantes chineses na região, que tem gerado protesto da Rússia e da Suécia? Não se fala sobre isso. E. A tentativa de criar um Conselho de Segurança Ártico, composto pelo G8, a China e a Coreia do Sul? Será que com o derretimento vão querer criar esse Conselho de Segurança Ártico? Não, porque não está aí no contexto da situação, né, de conflitos, de interesse da Coreia do Sul e da China lá na Rússia, tá? Então, agradeço pela atenção e espero você na próxima aula.